nome é Rogéria Vieira, eu sou professora de vocês aqui no curso de Geografia, que eu vou iniciar aqui com vocês, tá? Então, a gente vai estudar no nosso curso vários temas, tá? Desde temas voltados mais para a área humana, assim como para a área física da geografia. E aí a gente vai iniciar falando um pouco de alguns conceitos básicos da geografia que estão presentes no nosso dia a dia, tá? E aí a gente vai ter o estudo da geografia por meio do estudo do espaço geográfico, ok? Então, o espaço geográfico é justamente o espaço naquele que a gente está inserido, que a gente vive aí no nosso dia a dia. E ele está relacionado principalmente em termos de natureza e sociedade. Então, o espaço geográfico, ele vai ter essa relação aí entre sociedade e natureza. Então, no espaço geográfico, a gente vai ter essas relações aí do ser humano com o meio, né, com a natureza e todo essa configuração aí presente no nosso cotidiano, ao nosso redor, está presente no espaço geográfico. Na geografia a gente faz muito uso da observação. A gente observa o nosso cotidiano, o que a gente tem aí ao nosso redor, e a partir daí a gente começa a pensar e refletir nessas questões. E o espaço geográfico é justamente isso, esse lugar que a gente que nos rodeia, tá? O lugar é um outro conceito bastante importante na geografia, e ele está relacionado com o nosso cotidiano no sentido de pertencer àquele local, tá? Enquanto o espaço geográfico é tudo aquilo que está à nossa volta, independentemente de a gente conhecer muito ou não onde a gente está, onde a gente passa, mas ele faz parte do contexto do espaço geográfico. Já o lugar, ele é o local que a gente vive, né, convive no dia a dia, e que a gente se sente pertencente àquele local. Por exemplo, a nossa casa é um lugar para a gente, porque a gente tem ali um convívio no dia a dia que faz com que a gente se sinta à vontade, tá? A gente se sinta pertencente a esse lugar. Então, todos os lugares que a gente tem mais contato, que a gente se sente pertencente àquele espaço, é o que a gente chama de lugar na geografia, tá certo? E a paisagem é justamente todo um conjunto, tá? De culturas, da natureza, homem, mulher, tudo que está à nossa vista é o que a gente chama de paisagem. Então, a paisagem, ela vai refletir o espaço geográfico, vai refletir os lugares, tudo que está ao nosso redor. É a paisagem. E através da paisagem, a gente consegue entender e conhecer a história dos lugares, tá? Então, a história a gente consegue entender, consegue vê-la por meio da paisagem. A paisagem, ela reflete, tá, a história dos lugares, assim também as transformações que ocorreram e ocorrem nos lugares, no espaço, tá certo? Então, a paisagem, ela vai refletir essas ocorrências, tá? Essas ações aí que foram ocorrendo ao longo do tempo e ficam expressadas na paisagem, essa que a gente vê aí no nosso dia a dia. Então, assim, são conceitos básicos que estão presentes aí no nosso cotidiano e que são importantes para nosso estudo em geografia, para nossa leitura de mundo. A gente consegue entender o mundo por meio da análise, da observação, das vivências que a gente tem aí no espaço, tá certo? E aí, dentro desse contexto, a gente vai ter diversos aspectos, tá?
Na paisagem, a gente vai ter diversas paisagens que a gente vai ver no dia a dia, tá? E aí vai depender muito do contexto que a gente está inserido. Okay? A gente vai ter paisagens rurais, onde a gente vai ter a natureza aí como predomínio, né? A gente vai conseguir ver mais natureza, assim como a gente também vai ter paisagens urbanas, onde a gente vai ter um predomínio maior de edificação, né, de casas, de prédios, tá certo? De todas essas construções a gente vai ter no espaço urbano. Então a paisagem ela pode ser diversas, né? Vai depender muito de cada realidade, de cada lugar que a gente está aí inserido no nosso dia a dia, tá certo? Então é praticamente isso. O espaço geográfico vai ser a relação entre a natureza e sociedade. Então a natureza e a sociedade ele está nessa constante relação aí, e onde isso ocorre, essas relações, é justamente o espaço, que é onde a gente convive no dia a dia. O cotidiano, né, é algo que está presente no espaço e também no lugar e na paisagem. Então a gente tem aí todas essas relações. O lugar sendo o local onde a gente se sente, vamos dizer, mais à vontade, a gente se identifica com o local, a gente vai ter o lugar, tá? Então o lugar é o local que a gente se identifica, que a gente tem uma relação de afetividade, tá certo? E a paisagem vai ser justamente aquilo que a gente tem no espaço e que sofreu transformações ao longo do tempo, que vai refletir nos símbolos presentes no nosso dia a dia, na paisagem aí, seja ela natural ou artificial. Mas a paisagem ela vai revelar várias histórias, várias questões importantes de um lugar. E na geografia a gente tem essas questões, e aí a gente, a partir das análises do espaço, do lugar, da paisagem, a gente vai ter aprendizagens, tanto das questões do ser humano, né, das relações do homem com a natureza, assim como também como é que se configura as questões físicas, tá certo? Quando a gente fala físico, aqui a gente fala no sentido de animais, de plantas, de solo, coisas mais naturais, tá certo? E quando a gente fala nas questões humanas, a gente fala na relação aí que o homem ele tem na natureza, tá certo? Então é nesse sentido que a gente vai aqui ver no nosso curso aqui de geografia. E aí, como eu falei para vocês, né, na geografia a gente estuda todo aquele ambiente que a gente vai ter aí no nosso dia a dia. Além do que a gente vai ter aqui no nosso planeta Terra, a gente também tem outros aspectos que a gente tem fora do planeta Terra, que é o que a gente vai ver um pouco agora, e quando a gente estuda o sistema solar. Tá? A geografia também ela faz essa análise, estuda também os planetas e todo o sistema solar. E aí o sistema solar ele é composto por planetas, estrelas, cometas, todos esses que vão estar aí no espaço em termos siderais, vamos falar assim, espaço sideral. E aí no sistema solar a gente vai ter 9 planetas principais, que até então a gente vai ter como principais, e a gente sabe que existem outros, tá? Outros planetas que aos poucos os pesquisadores vão descobrindo aí novos planetas, mas aí como principal a gente vai ter esses 9, que é o Mercúrio, o Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tá certo? Então esses são os principais planetas que estão no nosso sistema solar. Sistema solar, por que sistema solar, né? Solar porque a gente vai ter o Sol, tá? Então a gente vai ter aí o Sol, a estrela principal aí, que é uma estrela, e todos esses planetas aí ao redor, tá? Do Sol.
Então a gente vai ter todo um sistema, tá? De diversos planetas aí ao redor do Sol, tá certo? E o planeta que a gente está vivendo, que a gente está inserido, é o planeta chamado de Terra. Então, a Terra é o planeta que a gente vive, ok? E ele é considerado o terceiro planeta aí no sistema solar. Então, aqui no nosso desenho seria esse, tá certo? O terceiro, sendo o primeiro Mercúrio, o segundo Vênus e o nosso terceiro aí, que é o planeta Terra. Os pesquisadores, eles têm analisado todo o sistema solar, tentado chegar nos demais planetas, tá? Para ver a possibilidade de existência ou não de vida em outros planetas. No sistema solar, a gente sabe que o Sol é a estrela aí principal e que ela, né, transmite radiação solar, então, né, bastante luz. Luz essa bastante quente também. Por isso que esses planetas que ficam mais próximos são mais quentes. E aí a gente vê, através de análise, já uma dificuldade de possibilidade de existência de vida. Bem como os planetas que ficam mais distantes do Sol, é muito frio. Então tem todo esse contexto aí para a possibilidade ou não de existir vida em outros planetas, tá certo? E aí o planeta Terra, que é o planeta que a gente vive, ele é composto por 70% de água dos oceanos, tá? Só de água do oceano a gente vai ter 70%, isso fora as águas dos rios, lagos e as águas subterrâneas, tá certo? Que estão na parte abaixo do solo. O planeta Terra, ele é conhecido como planeta água, né, por ter muita água, né, representando aí 60% só de oceano, né, de água. Então a gente tem um planeta aí com muita água, né, de oceanos, e é um planeta que a gente vai ter 5 continentes, tá certo? Então é um planeta grande, composto por 5 continentes e por muita água. Essas são algumas características do nosso planeta. E aí a gente tem vida, tá, no nosso planeta, tanto animal como vegetal, e a gente encontra vida nos oceanos e fora dele, ok? Então a gente tem um planeta bastante rico de vida e a gente precisa aí pensar um pouco no nosso planeta. E em termos de estrutura do planeta em si, a gente vai ter uma divisão, tá? Onde a gente vai ter 3 divisões no planeta, de dentro para fora, né? A gente sabe que o planeta Terra, ele tem tem um formato meio arredondado, não é exatamente redondo, mas é mais ou menos, tá? E vamos imaginar que ele é uma bola e no meio, dentro da bola, tem algo, tá? Então, nesse caso aqui, na parte onde a gente vive, essa parte aqui, é o que a gente chama de crosta, tá? Crosta terrestre, que é onde a gente vive aí no mundo, tá certo? Já essa outra camada aqui é o manto, é conhecida como manto. E a camada interior é o que a gente chama de núcleo, que é uma camada composta por líquidos também e muito quente, tá certo? Por isso que a gente vai ter aí diversos processos naturais, em termos de terremotos, por exemplo, vulcão, porque a gente vai ter aí dentro do núcleo líquidos e coisas sólidas, e tudo isso muito quente, tá? Que vai provocar esses efeitos naturais, ok? Então, assim, essa é praticamente a divisão que a gente vai ter, tá certo? A divisão básica. A crosta é justamente onde a gente vive, e entre a crosta e o núcleo a gente vai ter o manto, tá? Que vai trazer aí essa parte de proteção para a gente não ter não chegue a ter contato diretamente com o núcleo,
Mas aí a Terra ela é composta por sólidos e esses sólidos eles vivem em transformações constantes, tá? Que são as rochas, e algumas a gente vai ter diversos tipos de rochas e a gente vai ter em alguns locais aí processos aí de aparecimento do núcleo na crosta terrestre, tá certo? Mas aí todo um processo natural, longo, que demora milhares de anos, que vão acontecendo aí, e por isso a importância dos pesquisadores nesse sentido, para prevenir e saber quais são os fenômenos que podem ocorrer aqui na nossa crosta terrestre, ok? Então é isso aqui, é um pouco do que é o sistema solar. É importante que a gente tenha esse conhecimento básico, tá? Que a gente tem o Sol, tá? Como o principal, e diversos planetas aí em seu entorno, tá certo? E um outro elemento importante que a gente precisa também aqui levar em consideração é a Lua, a nossa famosa Lua. A Lua, ele é um satélite natural da Terra, tá? Então ele está, né, justamente aqui. A gente vai ter nosso planeta e ele vai estar aqui no entorno do nosso planeta, tá certo? E aí sempre girando, o nosso planeta girando em torno do Sol e a Lua também aí nesse sistema. Por isso que a gente vai ter aí o dia e a noite. De dia, quando a gente vai estar com a direção da Terra para o Sol, e à noite, quando a gente vai estar no lado oposto aí, e vamos ter esse satélite natural da Terra, que é a Lua, aqui presente e visível daqui da Terra aí, próxima a gente, tá certo? Então tudo isso é um processo natural que os pesquisadores estudaram bastante para descobrir, e aí eles descobriram que a rotação da Terra, né, gira. E aí tem a questão do dia e a noite, 24 horas, e a questão do ano, que são 365 dias, ok? Que a gente vai completar a rotação e é um ano. E por isso que foi assim que foi surgindo o calendário que a gente tem, através de observações, né? Aí de todo o sistema, e aí foram sendo criados aí a hora, o tempo, né? E o calendário aí anual que a gente tem. E além das observações existentes do sistema solar, né, os pesquisadores foram ao longo dos anos observando o céu e vendo todo o seu processo, e com o advento da tecnologia foi aos poucos conseguindo ir para o espaço sideral, né, através de satélites, foguetes. Eles foram conseguindo aí avançar no conhecimento de outros planetas, né, das estrelas, e todo esse contexto que a gente vai ter. E aí, falando agora um pouco sobre a questão do nosso planeta, tá? Como foi que foi surgindo aí as descobertas dos continentes, como é que a gente foi conhecendo o planeta Terra ao longo do tempo aí na nossa história. Então, a princípio, a gente não tinha tecnologia, tá? Então tudo mesmo era através de se deslocar, sair do lugar e buscar novos lugares por meio da observação no local. Então existiam muitas navegações que ocorriam em busca de novas terras, como eles falavam, em busca de novos conhecimentos, tentando conhecer aí todo o planeta. E nessas expedições, tá, que foram feitas aí para conhecer novos territórios, a gente foi tendo uma análise, uma leitura do espaço, e por meio dela foi surgindo a cartografia. A cartografia, que é um elemento bastante importante na geografia, porque por meio dela a gente vai ter a representação do território, tá? Então, através da cartografia a gente vai conseguir representar o que é que tem em um determinado local, tá certo? Então, a cartografia surgiu basicamente assim,
muito antes até das expedições, a gente vai ter aí os primeiros habitantes da Terra, a gente vai ter símbolos, né, que eram feitos pelas pessoas que viviam naquela época, desenhos para marcar o local onde eles passaram, como eles viviam da caça e da pesca, do que tinha na natureza. Eles sempre marcavam o local que foram para depois conseguir chegar até o local. Tudo isso foi uma forma de início da cartografia, tá? Início de um mapa, vamos dizer assim. Primeiro foi através de símbolos escritos, representados de alguma forma, com desenhos, e eles começaram evoluindo aos poucos nesse sentido. Depois eles deram conta que deixar marcado lá naquele território trazia uma certa dificuldade, porque eles precisavam de algo que eles conseguissem sair daquele lugar para outro com aquilo ali e ir seguindo algo. Foi quando começou, quando eles tiveram a ideia de pegar um pedaço de pedra, né, de uma rocha, e lapidá-la, desenhando o caminho que eles percorreram e vão percorrer novamente para chegar a determinado local. E foi aos poucos, foi assim que foi surgindo um mapa que podia ser levado, tá? Transportável, ok? Então foi assim que foi sendo desenvolvida aos poucos. E aí depois, por meio da escrita, né, o princípio da escrita, e tudo isso foi evoluindo. E aí para conhecer, né, mais à frente, avançando aí na história, a gente vai ter as expedições, e as pessoas que faziam também cartografavam os locais por onde percorriam. E aí iam dando nomes de acordo com a observação da paisagem que eles tinham, e iam traçando e fazendo aí formas de desenhos até ter toda a cartografia do percurso que foi feito. Uma forma de conhecer e ter a representação para reconhecer os lugares. Por isso que a gente vai ter esses mapas antigos, nessa época, mapas, vamos dizer assim, sem escala, tá? Mapas que foi de acordo com o que eles iam vendo e iam desenhando da melhor forma que eles podiam. Então, assim, a gente vai ter países nos mapas antigos maiores, que hoje já não é mais na sua representação, outros menores. A gente vai ter, e além disso, como os principais aí navegadores eram os europeus, então eles colocavam no mapa a Europa como o centro do mundo, né? A gente até então não tinha tecnologia, não conhecia como era a forma do planeta. Então tudo isso foi surgindo a partir de observações. E essas observações foram ocorrendo por meio mesmo da busca de conhecimento, tá certo? Então eles tinham a Europa ali como central, e a partir dali eles iam cartografando da sua forma por meio de observações das navegações do dia a dia deles. E aí, ao longo do tempo, essa cartografia foi melhorando, tá? Eles foram chegando em outros territórios, e esses territórios foram aparecendo aí no mapa, até a gente ter o primeiro mapa mundi.